sempre pergunto, sabe, pessoal aqui, diferença, você vivia na União Soviética e vivia agora, qual a diferença, sabe, porque regime? Socialismo, capitalismo, este regime. Eu falo, sempre tem, cada sistema tem coisas boas e cada sistema tem coisas ruins. É verdade. E com relação à guerra, os seus pais, os seus avós, eles contaram sobre as experiências deles, se eles estiveram em Stalingrado, por exemplo? Bom, minha mãe, ela nasceu em 1923, quando começou a Segunda Guerra Mundial, porque na época, na União Soviética, vamos falar que o Partido Comunista da União Soviética é o partido mais forte do mundo, né? Uhum. Ela é partido bem organizado e estruturado. Quem criou este partido? No bolso, vamos falar pessoas, Lenin, Trotsky, todas estas, na época de formação, porque derrubar regime de tsarismo e criar regime comunista, socialista não é fácil num país deste tamanho. E muito foi investido primeiro na educação, na época, desde 1917, porque a educação é capital, ele sabia que isso é capital do país. E também patriotismo. Patriotismo, vamos falar, exagerado patriotismo, porque pátria é acima de tudo. Pelo pátria você é obrigado a morrer. Cada dia, quando para você fala Coca-Cola bom, você vai tomar Coca-Cola. Com certeza. Não, isso é qualquer coisa, isso também, cada dia, pátria. E minha mãe foi para a Segunda Guerra Mundial com 17 anos como voluntária. Ela não tinha obrigação para lá, mas foi. Era a guerra patriótica, né, eles chamavam. Sim, e ficou lá no norte, defendendo pátria, agora na República Estônia. Ah, naquela parte lá. Até eu brincava, mãe, você defendia pátria agora para visitar onde você lutou, precisa tirar visto. Estranho, né? Não, estranho, sabe como? Também essa discussão entre nós, como ela, tamanho de pátria. Em 1951, a Estônia é parte da União Soviética e ela defendia a pátria. A partir de 1991, este país é independente. O assunto pátria, onde, sabe como isso é? Quando começa a Mourinho, antiga coisa, 1 grão de arroz, 2 grãos de arroz, 3 grãos de arroz, 4, 5. Quando começa, você já não fala o número de grãos de arroz, você fala molinho de arroz, ou como morro também. É um punhado, né? Punhado de arroz. Porque, a partir de quanto, isso é bem antigo, sabe, discussão filosófica. E assim, também, onde termina, onde começa a pátria? Fronteira, qual fronteira do pátria? Porque hoje, por exemplo, vamos falar como é o nome daquela parte da Rússia que ela é isolada ali entre a... Kaliningrado. Esta também é assunto, sabe? Por que ela ficou russa? Porque este é resultado da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial foi anexado para a Rússia. Königsberg, sim, esta parte de... Nosso vizinho aqui, o pai dele foi de lá. Königsberg se chamava antes. Sério? Ele é descendente alemão? Alemão, sim. Esta parte é alemã. O sobrenome dele é ucraniano. Senko. Eu sou Kurilenko. Ele é Senko. E como é que vieram para cá também? Pergunta ele. Olha só. Porque tem parte, por exemplo, de Estônia, acho que Vilnius, Estônia, capital. Tallinn. Vilnius é Litva. Esta é ex-república União Soviética. Mas ela tem pedaço que até agora a Polônia acha que é parte deles. Isso é. Esta também é resultado da Segunda Guerra Mundial. Também Crimeia era da Rússia, Crimeia era da Rússia, agora na Ucrânia. Alaska. A Crimeia é um paraíso, né? Sim. Ele morava lá. Você morou lá? Sim, tem apartamento ainda escola, lá. até agora, apartamento, tudo. Alaska era Eu russa. mesmo que nasci na Rússia, mas considero como lugar, porque desde 5 anos eu sempre vivi na Crimeia.
E os russos que estão lá, eles sentem que é ucraniano agora. Principalmente em Sevastopol. Cidade, sim, porque esta é a base de frota de marinha. Ah, lá continua, a proteção continua sendo russa, né? Russo, sim. Metade, porque tem Não tem Ucrânia 2 navios. Ela é grande essa ilha? Grande. Tem- Minúsculo. Não, Não é ilha. Também é resultado da Segunda Guerra Mundial, até agora não tem pacto de paz entre Rússia e Japão por causa de Kurilas, ilhas, Uhum. porque foi anexados para a Rússia. Se nós vamos lembrar, antes de 1820, alguns anos, eles também russos, depois Japão pegou. Agora russos, depois de 1945. E até agora briga sobre Continua aberta isso. essa. Por isso eu falo, assunto de pátria, este assunto, vamos falar, filosófico. Complicado. É muito complicado mesmo, né? Complicado, sim. Até Mas eu aí- converso aqui, sabe, com o pessoal, o pessoal fala Brasil. Sim, mas Brasil é diferente. Tem Brasil da Amazônia, vamos falar, tem Brasil do Nordeste, tem Brasil do Centro, tem do Sul. Tudo muito diferente. Vamos falar que até Tem o Brasil de coisa Freiburg. cultural, coisa cultural diferente. Se comida quente e fria no Nordeste, isso não é quente e fria aqui, chamado. Há outro fundamento tem. E aí eu pergunto aqui, pessoal, alguma coisa acontece, por exemplo, lá na Amazônia, e você vai mandar teu filho defender a pátria lá na Amazônia? Por isso, sabe, é interessante esses assuntos. Mas aí a sua mãe defendeu então. Sim, na Segunda Guerra Mundial. E o seu pai? Ficou meio ferido um pouco, sofreu depois com essa coisa aí. E eles Tem contavam. medalhas todas. Meu pai também, na Segunda Guerra Mundial, lutou, chegou até Praga. Ele é de regimento de tanques. Ah, sim. E depois ele contava as histórias para vocês da guerra. Sim, Ou ele- contava até depois de, sabe, 2000, 1990, quem lutou, eles cada ano, um dia junto ficaram. Ah, sim. Minha mãe viajou, e uma vez na nossa casa até algumas pessoas ficaram, mas já velhos, sabe, até interessante. Mãe fala, você lembra como quando começou o bombardeio, e nós ficamos atrás de porta, e falamos, se eu vou morrer, você fala para meus pais, se eu vou morrer, fala para mim. Não lembro. Mas como você não lembra? Mas já velhas. E você olha, até estranho, que, nossa senhora, isso duas vezes lutaram na Segunda Guerra, não lutaram, sabe? Que legal. Então, o que mais eu poderia perguntar para vocês? E esta, vou terminar a guerra, essa Segunda Guerra, mas tinha outra guerra. Quando nós fomos para cá, até na Moldova a guerra tinha. Sim. Porque a separação Eles da estavam em União guerra, né? Soviética não aconteceu. Vamos falar que só cortaram fronteiras, aqui Moldova, aqui, vamos falar, Azerbaijão, aqui Armênia. Lutaram muito, e sangrentas guerras. Tem Moldávia e tem Pridnestrovia. Uma parte da Moldávia que não quer pertencer à Moldávia. Já há 20 anos, ela é como separatista a república. E nessa Ninguém época que vocês estavam lá, reconhecia. eles estavam com o exército na rua também? Olha, Nós escutamos tiros. no exército sacada, ficou no envolvido. O apartamento, exército longe, mas não assim, ficou sabe? envolvido, ficou voluntários. E negócios de voluntários, isso é mais horrível coisa que existe. Exército, pelo menos tem alguma código de normas, algumas tem, sabe? Uma luta, mas voluntários não tem nada. Para eles, guerra civil. Guerra civil, pior coisa. Irmão contra irmão. Pequena história, sabe como Pridnestrovia, Moldova, Rio Dniester, ponte. Um lado